a gente vai comentar um pouquinho, né, sobre as galáxias. Então vamos lá, né? Eu preparei estes slides aqui para poder dar uma explicada, ok? Então vamos começar. O que são? Elas são grandes estruturas que são formadas por inúmeros corpos celestes, por exemplo, estrela e planeta, além de poeira e gás cósmico. E tudo isso por meio da ação da gravidade permanecem em um mesmo agrupamento, formando assim grandes estruturas. Essas grandes estruturas, né? E elas compõem conjuntos distintos que são originados por meio de processos astronômicos dinâmicos e que permanecem em constante transformação. E aí também a gente tem as classificações das galáxias. Ela está ligada prioritariamente ao formato das galáxias, né, dessas estruturas celestes. E elas são classificadas em 3 tipos. A elíptica, que é caracterizada pelo agrupamento de corpos celestes em círculos achatados, ou seja, justamente a forma de uma elipse. Portanto, esse tipo de galáxia apresenta um formato bem definido e não demonstra alongamentos. A galáxia Andrômeda é um exemplo de formação elíptica. Temos espiral, que é o formato tradicional de uma galáxia. Elas possuem círculos que convergem para um ponto central, tendo como principal característica, né, a formação em espiral. Esse tipo de galáxia é considerado dinâmico e heterogêneo. E um exemplo que a gente pode falar aqui é a Via Láctea. E também temos as irregulares. Esse tipo de galáxia não possui um formato padrão de distribuição dos corpos terrestres, logo, ela vai ser considerada irregular, muitas vezes apresentando características pouco definidas, específicas, em razão da espacialidade da sua composição. Principais galáxias aqui. Tem uma infinidade de galáxias no universo, e isso todo mundo sabe. Mas a maior parte delas ainda é desconhecida pela ciência. As dificuldades em termos de tecnologia e financiamento vão impedir um conhecimento maior desses corpos celestes. Mesmo assim, a astronomia já avançou no detalhamento das galáxias, em especial as mais próximas da Terra. As principais galáxias estudadas pelas ciências vão ser a Via Láctea, que é a mais estudada e conhecida em razão da sua importância para os seres terrestres, uma vez que é onde a Terra está localizada. Ela é formada, entre outros, pelos corpos celestes que compõem o sistema solar. E também possui uma estrutura complexa e bastante antiga. E a próxima que a gente tem vai ser a Andrômeda, que é considerada uma galáxia importante em razão da dimensão e da proximidade com a Via Láctea. A estrutura dela é complexa e a constituição se dá em elipse. Ela apresenta dinamicidade e formação heterogênea. Ela também pode ser vista a olho nu a partir da Terra. E é a galáxia do Triângulo, que é considerada a terceira galáxia em importância dentre as listadas, menor quando comparada às duas primeiras, e ela vai possuir uma estrutura formada por um número pequeno de corpos celestes, e é tipo espiral, ou seja, formada por grandes círculos. Agora, também a gente vai ter as nuvens de Magalhães. São estruturas formadas por galáxias de tamanhos diferentes, uma menor, chamada de pequena nuvem de Magalhães, e outra maior, chamada de grande nuvem de Magalhães. Essas duas estruturas são consideradas galáxias satélites da Via Láctea. Agora a gente vai falar sobre a formação de uma galáxia. Bom, há um conjunto de teorias que tentam explicar a formação de galáxias. Porém, ainda são necessários estudos mais avançados para decifrar a evolução desses corpos celestes. Uma hipótese incomum levantada pelos pesquisadores é que as galáxias surgiram após uma grande explosão que deu origem ao universo. E a gente está falando
é dele, o Big Bang. Assim, após esse evento, o acúmulo de materiais celestes como poeiras e gases cósmicos iniciaram um processo de agrupamento a partir da ação da gravidade. Sendo assim, essa junção de corpos e elementos celestes resultou na formação de grandes estruturas chamadas galáxias. E agora, por último, a gente vai falar sobre a evolução das galáxias. Elas evoluem no tempo e no espaço mediante a ação de vários processos astronômicos, com destaque para a transformação de diversos corpos celestes. Porém, assim como ocorre na formação das galáxias, ainda há grandes dúvidas na explicação da evolução dessas estruturas celestes. No contexto de evolução das galáxias, destaca-se a ação do processo de gravidade na transformação desses agrupamentos, já que a ação gravitacional altera o desenho e estrutura das galáxias. No mais, outro processo importante é a agregação, que ocorre quando uma galáxia maior atrai para sua formação uma galáxia de tamanho menor. Muito obrigada por assistir até aqui. E é isso. Até mais!